Olá, pessoal. Boa noite a todos. Satisfação enorme estar aqui, né, nesse evento. Agradeço a todos os presentes. Tenho certeza que as duas aulas aí que antecedem a minha foram muito boas, né? Eu pude conferir e muito obrigado aí por estar abraçando esse projeto, por estar fazendo parte aí desse primeiro simpósio, né, do cardio pontológico. Essa vai ser a minha aula de hoje. Eu vou detalhar um pouquinho daqui a pouco, né? Eu queria fazer uma breve apresentação do nosso grupo. Cardiológico, então, é um canal aí, um grupo no Instagram que cresceu. Então, hoje a gente tem um canal no YouTube, que é esse aqui que a gente está falando com vocês. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve. E a gente tem um grupo também no Telegram. Para chegar até lá, é só clicar no link da bio do Instagram. Vai no nosso grupo do Telegram, que é um grupo muito legal, que aproxima a gente aí dos nossos seguidores. A gente consegue discutir várias coisas que a gente não consegue detalhar tanto aí em outros canais. Tá bom? Então, o nosso evento começa hoje. Eu estou finalizando o primeiro dia. Ainda tem mais 3 dias de muita cardiologia, muita aula boa. Tá de fato assim imperdível. Então, se tem um amigo que gosta de cardiologia, que não está sabendo do evento, vai lá, avisa ele. A gente está deixando as inscrições abertas porque a gente quer que o máximo de pessoas participem. E é isso aí, vamos lá. Então, apresentando um pouco do nosso grupo, né, o cardiopontológico, quem são essas pessoas do cardiológico. Então, eu sou Yuri Rezedal, o Gabriel Leiros, o Francisco, o Zé Roberto e o Zizi, né, o José Vitor. Nós somos um grupo aí que fez a residência de clínica médica e de cardiologia juntos. Não vou me estender aqui, a gente já vai ter se apresentado. E a aula que eu vou falar para vocês hoje é a aula sobre o eletrocardiograma, os 10 pontos fundamentais, né? Um tema desafiador. Escolher 10 pontos fundamentais do universo eletrocardiográfico não foi fácil. Fica uma dúvida de como é que a gente faria, de quais seriam esses pontos. Fiz diversas reuniões, na verdade, com diversas pessoas. Eu questionei, né, o que é que elas achavam como os pontos fundamentais do eletrocardiograma. E a gente conseguiu, de fato, eu acho que condensar de uma maneira que realmente abordou o que é fundamental. Tem outros tópicos, obviamente, que são também fundamentais, mas esses 10 tópicos acho que todo mundo precisa saber bem. E a gente dividiu de uma maneira didática em tópicos verdes, que a gente considera tópicos básicos, tópicos que pessoas que estão começando a vida no mundo do ECG precisam saber muito bem. Entretanto, né, contudo e todavia, pessoas experientes muitas vezes passam batido em itens básicos. Então é importante que você que está aí na sua residência de clínica, de cardiologia, ou já esteja na sua prática vendo o eletrocardiograma, é importante que você se atente muito a esses tópicos aqui, o tópico 1 a 4, que a gente considera como tópicos básicos. O tópico 5 e o tópico 6, pessoal, são tópicos que eu considero mais espinhosos, são tópicos mais densos, onde eu vou detalhar a análise do eletrocardiograma aí de maneira sistemática, parte por parte, né, para você que não tem muito contato entender do que eu estou falando. E os últimos tópicos, né, o tópico 7 a o tópico 10, são tópicos que não são pesados, são tópicos que eu considero itens bem tranquilos de todo mundo entender, mas é mais para quem já está na prática, no dia a dia, aquela dica, aquela grande dica que eu vou dar para vocês, que amanhã você vai chegar no seu plantão, no seu consultório, você vai olhar eletrocardiograma e com essas 4 dicas vai facilitar um pouco a sua interpretação. Então, observe que didaticamente a gente vai ter um momento mais leve, que a gente começa falando de coisas básicas, vai para uma parte mais densa da aula e depois são dicas práticas aí do dia a dia que com certeza vão fazer a diferença na sua avaliação eletrocardiográfica. Então, como tópico 1, pessoal, esse tópico 1 acho que é emblemático, porque fala um pouquinho aí do que eu penso, do que é importante na avaliação do eletrocardiograma. Para isso, eu trouxe um trecho de um filme lá da década de 80, bastante antigo, que fez parte da vida aí da minha geração nas sessões da tarde, mas que, né, na infância, né, você acaba não entendendo muito bem as lições que o filme quer te passar, e quando você cresce, quando você começa a aplicar no seu dia a dia, você começa a ver que tem muita coisa ali que faz sentido.
E eu vou trazer aqui a cena, né, uma passagem do filme Karate Kid, onde Daniel LaRusso ele começa a cena perguntando se ele já consegue resolver tudo. E aí o senhor Miyagi, o mestre Miyagi, ele dá um banho de água fria e fala algumas coisas ali que o Daniel San ainda não vai entender nessa passagem. Então eu vou dar o play e observem. Bom, então é isso. Eu não sei se o áudio foi aí, se ficou legal, mas enfim, para resumir, né, como é que essa cena aconteceu. O Daniel LaRusso começa a cena perguntando se ele já consegue resolver tudo. O senhor Miyagi fala, calma, né? Primeiro ele vai ter que aprender a pintar a cerca. Então aquela coisa meio mecânica, aquela coisa meio chata, aquela coisa que parece que não tem sentido de você estar fazendo, mas que em algum momento vai fazer sentido. E por que eu falo que esse é o ponto fundamental do eletrocardiograma, pessoal? Então, vou detalhar um pouquinho melhor para vocês. A gente, quando está aprendendo, né, eletrocardiograma, a gente já quer partir para interpretar, quer dar aqueles vários laudos, falar se é um infarto, se é um Wolff Parkinson White, se é um BAVT 2 para 1, enfim, a gente não tem aquela calma, né, aquela tranquilidade, aquela serenidade que muitas vezes só vem de fato com a experiência de ir realmente ir por partes. E observa que quando a gente fala de eletrocardiograma, pintar a cerca significa você aprender de fato a fazer o eletro no seu paciente lá, botar os eletrodos. Isso tem um significado muito importante para você quando vai interpretar o eletrocardiograma. Então, de maneira resumida, o eletrocardiograma de 12 derivações que a gente fala, ele é composto, né, pelas derivações precordiais, que como o próprio nome já sugere, ela se encontra aí no precórdio do paciente. Cada eletrodo deve ser colocado em um local específico, né? Ele não deve ser colocado de maneira aleatória. Às vezes, você trocar um eletrodo de lugar pode mudar um diagnóstico. Então, observa que o V1 ele fica no quarto espaço intercostal, ao lado do externo à direita. O eletrodo V2 fica no quarto espaço intercostal, à esquerda do externo. O V4, calma, pessoal, eu ainda não esqueci o V3. Eu vou falar primeiro do V4. Então, do V2 eu pulo para o V4. Ele fica no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. E aí o V3, que você achou que eu tinha esquecido, ele fica exatamente entre o V2 e o V4. Ainda no quinto espaço intercostal, só que agora na linha axilar anterior eu tenho o V5, e ainda no quinto espaço intercostal, só que agora na linha axilar média eu tenho o V6. Então observe que basicamente eu vou usar dois espaços intercostais, o quarto e o quinto. Os eletrodos eles vão ser colocados praticamente em uma sequência, né, respeitando as linhas, mas praticamente numa sequência. Então eu entendo que as minhas derivações precordiais são compostas de 1 a V6 e elas ficam dispostas dessa maneira. E quando a gente vai estudar o eletrocardiograma, o infarto, lá onde você quer chegar, você que está começando a entender eletrocardiograma, e você vê que V5, V6 está falando da parede lateral. E você entende que a posição do eletrodo, quando você colocou lá no seu paciente, você entende por que V5 e V6 é parede lateral. Você entende por que V1, V2 está ali mais para a parte V3 para a parte de septo. Então observe, né, que pintar a cerca aqui, ele tem um significado especial que talvez ninguém nunca tivesse te aberto os olhos, né? E esse significado é você entender como funciona a sua interpretação do eletrocardiograma. Indo para as derivações periféricas, né, eu trouxe aqui essa foto que ilustra para vocês visualizarem como é que você colocaria o eletrodo. Então, são esses ganchinhos aqui que você coloca no paciente muitas vezes, e você usa 4 ganchinhos, 2 nas pernas, 2 nos braços, né? Então, observe que você usou 3 derivações precordiais, 4 ganchinhos periféricos que vão
se tornar ali 6 derivações periféricas. Eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então, mas como é que eu lembro esses ganchinhos? Eu vi que tem um gancho preto, um amarelo, um vermelho. E aí, né, a grande dica, talvez você já deve ter visto em algum local, alguma aula, alguma literatura, que a grande dica é você lembrar que do lado esquerdo, do lado do coração, a gente brasileiro, patriota, a gente vai lembrar das cores do Brasil. E aí, lá no braço esquerdo, eu vou colocar o eletrodo amarelo e na perna esquerda eu vou colocar o eletrodo verde. E do lado direito, Yuri, como é que você vai lembrar? Aí aqui tem duas, na verdade tem várias formas de você lembrar. Tem aquele cara que gosta de futebol, como eu, e que é rubro-negro, como eu, que vai lembrar do Flamengo. E vai lembrar, né, que no braço direito ele vai colocar o eletrodo vermelho e na perna direita ele vai colocar o eletrodo preto. Para quem não gosta do Flamengo, eu costumo dizer, né, costumo falar nas minhas aulas, que é só lembrar que o Flamengo está longe do coração. Então, para quem não gosta do Flamengo, fica a dica, né? Tem outros times rubro-negros, vocês adaptam para a realidade de vocês. Aí você vai falar, pô, Yuri, eu não gosto de futebol, né? Nem problema não é nem Flamengo, eu não gosto de futebol. Ou você vai falar, pô, Yuri, eu sou Flamengo e pô, nosso time tá mal, não quero falar de futebol agora. Então, outra dica de você lembrar de como você vai posicionar esses eletrodos é pensar aí numa bela tarde de domingo azul, onde você tem um dia ensolarado, né? E você tem aqui o sol amarelo no braço esquerdo, você tem a grama verde aqui no pé esquerdo. E falando também um pouquinho mais de mim aí, você vai lembrar de uma bela fogueira de São João, né? Eu que sou do Nordeste, do interior da Bahia, então lembra do São João, onde a gente tem na perna direita a lenha, a fogueira aqui, o fogo, no braço direito vermelho. Então, diversas formas de lembrar, cada um decora, aprende do jeito que quiser, né? O importante é não trocar, porque uma vez você trocando esses eletrodos de braço, meu amigo, você pode fazer um diagnóstico totalmente errado, bater cabeça e demorar de interpretar o cardiograma, porque você não lembrou, né, que o domingo azul é do lado esquerdo e que o Flamengo é do lado direito. Quando a gente posiciona esses eletrodos, a gente vai ter as derivações periféricas, elas podem ser unipolares ou bipolares. As unipolares são AVR, AVL e AVF, e as bipolares são D1, D2 e D3. Quando a gente fala das unipolares, né, elas formam essa forma aqui que começa a se desenhar aquela roda dos ventos. Então, a gente tem um vetor que aponta para o braço esquerdo, que é o AVL, o L de left, um vetor que aponta para o braço direito, que é o AVR, o R de right, que fica aqui bem isolado, não conversa praticamente com ninguém. Você vai ver aqui no eletro AVR, não tem grandes significados. E um vetor que aponta para o pé, né, seria o AVF. Quando a gente vai para as bipolares, a gente tem um, um ganchinho no braço direito e esquerdo, ele vai formando vetores, né, com direções do positivo, do negativo para o positivo, e aí ele forma o D1, o D2 e o D3. E quando a gente sobrepõe, né, os vetores unipolares e bipolares, a gente tem ali aquela rosa do vento, aquele hexágono que a gente acaba utilizando para dizer se o eixo do coração está normal ou não. Foge um pouquinho do escopo da aula, a ideia não é ensinar vocês a calcular eixo, mas calma que eu vou dar uma dica prática um pouquinho lá na frente, e olhando duas derivações vocês vão falar que o eixo está normal ou não. Mas fica aqui a mensagem de onde que surgiu, né? De onde é que aparece essa ideia aí de calcular o eixo do coração. Bom, observa, né, que os eletrocardiogramas, geralmente quando você pega para ler, para interpretar, ele vem nessa disposição aqui, nessa disposição, na verdade. E você tem, às vezes você não tinha reparado, mas eu acho que tem um sentido dele se apresentar dessa forma. Observa que na primeira coluna a gente tem as derivações periféricas bipolares, na sequência em vermelho as periféricas unipolares e, por último, não menos importante, a gente tem as derivações precordiais. Então, quando a gente junta, né, as periféricas bipolares, as periféricas unipolares e as precordiais, surge o nosso eletrocardiograma de 12 derivações. Então, pessoal, o eletrocardiograma, entenda ele não apenas como uma folha de papel milimetrado, onde aparecem vários riscos, mas entenda ele e tente observar que ele quer representar uma estrutura, né, tridimensional
que é o coração. Então, você começa a observar que existe dois planos aqui, onde o coração está inscrito e os eletrodos estão posicionados. E aí começa a fazer sentido você ver que aqui D1 e AVL é a parede lateral, V5, V6 é a parede lateral. Começa a fazer sentido que V1 começa a ver um pouco mais ali do ventrículo direito indo para a parte anterior. V2, V3 fala um pouquinho ali de septo. Então faz sentido. E até interessante observar, né, para quem já está um pouquinho mais adiantado aí na interpretação do eletrocardiograma, que essa parte posterior em preto, ela fica de certa forma invisível. Por isso que quando chega um paciente com dor torácica, que você acha que ele pode ter um infarto posterior, você vai estender as suas derivações, vai colocar as derivações especiais, V7, V8, V9, assim como essa parte do ventrículo direito fica um pouquinho escondida, e se você pensa em infarto de ventrículo direito, você bota V3R, V4R, enfim, isso é um passo um pouquinho além, isso é além do pintar a cerca, né? O mais importante é que você aprenda a colocar os eletrodos, tanto os precordiais quanto os periféricos, de maneira correta e, por fim, né, entender que cada eletrodo significa alguma coisa e, principalmente, quando a gente fala de infarto com supra, o racional, né, da gente saber, um supralateral de parede lateral e um supra inferior, o racional, né, é entender que o eletrocardiograma, na verdade, está representando o coração e que é uma estrutura tridimensional e que cada derivação está colocada de uma forma que a gente consiga enxergar uma parede do coração. Então, essa é a mensagem, tá? Esse é o ponto fundamental número 1. Lembra aí do Daniel San e o mestre Miyagi, aprenda a pintar a cerca, por mais que não faça sentido no primeiro momento, vai fazer muito sentido para frente aí, quando você estiver na vida real, ali no seu campeonato, na sua luta, aprender a pintar a cerca vai ser um diferencial para você. Ponto fundamental número 2, é que eu vou trazer uma figurinha um pouco mais rápida. Eu trago aí Bill Gates, né, apresentando Windows 95, sem dúvida nenhuma, uma revolução na era tecnológica. E a gente viveu, né, nesses 25 anos, talvez aí em escala logarítmica, o aumento de novas tecnologias, coisas antes inimagináveis, hoje acontece de maneira tão natural. E a pandemia serviu até para acelerar isso. Então, hoje a gente está participando de um evento com mais de 1.000 inscritos, que é algo que seria inimaginável pouco tempo atrás. Apesar disso, né, e eu ser um fã das novas tecnologias, inclusive foi a aula que o Dr. Tasso deu antes da minha, eu ser um fã das novas tecnologias, quando a gente fala de eletrocardiograma, né, pelo menos do ponto de vista de acessibilidade geral, a gente não tem bons softwares para ler o eletrocardiograma. O que eu quero dizer é que às vezes você vai estar lá no seu internato, na sua residência, no seu plantão, vai chegar um eletrocardiograma e vai vir aqui em cima, eu vou deixar circulado de vermelho, né, um laudo eletrocardiográfico. Pessoal, esquece esse laudo, tá? Provavelmente vai ter alguma coisa ali que faz sentido, mas muito provavelmente vai ter uma coisa que não tem nada a ver, tá? Então, ponto fundamental número 2, não confie no laudo do computador. Faça você mesmo a sua análise, até porque existem vieses e variáveis clínicas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que vão fazer diferença na interpretação da eletro, que o computador não tem acesso a esses dados. Indo para o ponto fundamental 3. Ponto fundamental 3, eu trouxe aí um emblemático, né, personagem do Zorra Total. Muita gente falava que o Zorra Total era um programa não muito feliz aí na proposta de fazer comédia, mas o Severino, sem dúvida nenhuma, foi um personagem marcante, né, porque ele tinha aquele bordão cara crachá, né, e querendo ou não, é uma mensagem que fica quando você vai olhar o eletrocardiograma. Porque nem sempre na vida real seu ambiente de trabalho é aquele local tranquilo. Geralmente, né, as emergências do Brasil, infelizmente, elas carecem aí de uma estrutura adequada e muitas vezes o que acontece é isso, é um pronto-socorro lotado, vários pacientes potencialmente graves ou realmente graves naquele momento, e você vai ter um eletrocardiograma feito ali, e às vezes na correria o eletrocardiograma voou, você botou em outro local, enfim, uma infinidade de possibilidades, mas existe uma possibilidade que não pode acontecer, que é você não conferir se o eletrocardiograma que você está avaliando é do seu paciente. Por vários motivos, né?
desde a dificuldade que isso vai lhe impor na interpretação do eletrocardiograma e diagnosticar o que é que tem ali, até como, em última análise, e a mais importante, como prejudicar o paciente com um diagnóstico errado, né, que seria de outro doente, ou deixar de diagnosticar o doente com um diagnóstico importante, porque se não está olhando o eletrocardiograma adequado. Então, ponto fundamental 3, cheque se o ECG é de fato do seu paciente, cara crachá no eletrocardiograma. E no pro ponto 4, é um eletrocardiograma muito legal que vocês precisam analisar. Mas eu vou lançar um videozinho antes de falar, até para provocar, né, o raciocínio aí de vocês. Observa essa super moto aí, para quem curte moto, uma super Suzuki, né? Observa o que esse rapaz vai fazer. Vou dar o play no vídeo. Observa o que o jovem vai fazer. Beleza, botou o capacete. Agora vai subir na moto. Ou não vai? Não vai. Não vai subir na moto porque a perspectiva, né, que a gente tinha ali era uma perspectiva errada do que estava acontecendo. Então, uma coisa que parecia estar ser real, uma moto de brinquedo, mas a perspectiva ali fez uma falsa interpretação. Onde eu quero chegar com vocês, né, com esse videozinho, né? Apesar da brincadeira, eu quero que vocês observem esse eletrocardiograma, né? Eu sei que vocês estão aí participando no chat, então vamos lá. O que é que tem esse eletrocardiograma? Eu vou contar aqui 10 segundos para vocês avaliarem. Não precisa dar o diagnóstico completo, dá um diagnóstico básico que está saltando nos olhos aí, acho que até de pessoas que não têm tanta intimidade com o eletro, salta alguma coisa nos olhos. Lembra que isso aqui aí são QRS, né? São as contrações ventriculares, e observe que aparente estar ocorrendo de maneira lenta, de maneira vagarosa, né? O que é que está acontecendo aqui? Bom, antes de tudo, né, antes de falar do que está acontecendo aqui, eu queria falar que existe uma calibração padrão no eletrocardiograma, então aquele papel milimetrado, existe um sentido para ele ser milimetrado, e ele é dividido, na verdade, em quadradinhos, cada quadradinho tem um milímetro, tanto na horizontal quanto na vertical, e o conjunto de quadradinhos, né, formam na horizontal tempo e na vertical milivolts, né? Então, o eletrocardiograma padrão ele é rodado em 25 milímetros por segundo e numa configuração N, onde cada milímetro significa 0,1 milivolts. Então, quando eu olho para cima, eu estou falando do N, eu estou falando de milivolts, eu estou falando de amplitude. Quando eu olho na horizontal, eu estou falando de velocidade, de duração, eu estou falando de tempo. Então, essa configuração padrão ela é muito importante, porque quando a gente fala de critérios de qualquer coisa que seja no eletrocardiograma, eu estou me baseando que ele foi feito de fato, né, numa configuração padrão. Então, observa esses dois eletrocardiogramas, um aparentemente completamente bradicárdio e outro eletrocardiograma normal. Tá? Esses dois eletrocardiogramas, vocês podem confiar em mim, porque na verdade, os dois exames são meus, tá? Esse eletrocardiograma, eu estava no plantão, ia dar uma aula de eletro, e eu pedi lá para a colega que faz o eletro fazer, né, uma rodagem de eletro numa configuração alterada, em 50 milímetros por segundo. Na mesma hora eu falei, agora faz um aí normal, em 25 milímetros por segundo na configuração padrão. E é esse aqui. Então, é o mesmo eletro, praticamente no mesmo momento, do mesmo paciente, no caso eu, então pode acreditar que é o mesmo eletro, porque foi eu que fiz, né? E a única diferença é que um está rodado em 50 milímetros por segundo e outro em 25 milímetros por segundo, que é a configuração padrão. E como é que eu sei se está padrão ou se não está padrão, né? Então, geralmente aparece escrito em algum local do eletro 25 milímetros por segundo, barra N, ou, né, alguns eletros vêm essa inscrição aqui, a canetinha já avisa para você se está normal ou não. Habitualmente a gente espera que tenha 10 quadradinhos para cima e 5 para o lado. Isso aqui é o normal, isso aqui está significando que está na configuração 25 milímetros por segundo e na configuração N. Aqui está 50 milímetros por segundo, por isso que muita gente aí pensou que eu estava bradicárdico, na verdade não estava, coração de atleta, frequência cardíaca normal. Então, ponto fundamental 4, cheque se a calibração do eletrocardiograma está padrão, pessoal, padrão.
Indo para o item 5, observe que eu mudei de cor, então acabou aquela coisinha leve, aquele verdezinho, para vocês acalmarem. A gente vai agora falar de um conteúdo um pouquinho mais denso, a gente vai falar sobre coisas mais técnicas ali na interpretação do eletrocardiograma. O ponto fundamental 5, eu trago uma sacada que eu tive aí quando eu dei uma aula para uma liga lá de Salvador, a Liban. Então um abraço para a galera da Liban que está assistindo a aula. Vocês devem lembrar desse slide, onde eu trago um garotinho, né, numa sala ali de aula. A ideia era, eu digitei no Google, né, alfabetização, imagem, e apareceu essa imagem, eu achei ela legal. Depois eu fui ver que, na verdade, a professora está explicando alguns números, mas faz todo sentido, né? Eletrocardiograma é uma coisa meio matemática, meio física, então faz sentido. E qual a mensagem que eu quero trazer para vocês, né, com essa imagem? Quando a gente está, o garotinho está se alfabetizando, ele não quer ler um texto e interpretar. Ele quer saber as vogais e as consoantes, ele quer saber o beabá. E por que você, quando vai aprender a ler eletro, você já quer bater o olho e dar o diagnóstico? Percebe? E talvez a sua dificuldade não é ver o eletrocardiograma, mas sim segurar a ansiedade de aprender a ler o eletrocardiograma. Então, você que está iniciando a sua vida no eletro, a sua vida eletrocardiográfica, tenha paciência, né? E se alfabetize, entre aspas, né? Conheça os elementos, as vogais, as consoantes. Então, conheça as ondas do ECG, o que é que elas significam, conheça os intervalos, conheça os segmentos. E aí você vai falar, pô, mas é muita coisa para lembrar, e assim eu já facilito. Você que não é muita coisa, pessoal. Para começo, para início, para resolver 90% da demanda eletrocardiográfica que vai aparecer para você, né? Exceto se você estiver num serviço de alta complexidade. Se você conhecer 3 ondas, 2 intervalos e um segmento, você vai resolver a grande, imensa maioria, né, dos eletrocardiogramas. Você vai ler a grande, imensa maioria dos eletrocardiogramas que lhe aparecerão. E quem são, né? Eu joguei aqui no quadro negro esses elementos. Então, a gente tem as ondas, e quando eu falo de onda, eu falo da onda P, eu falo do complexo QRS e da onda T, eu falo da onda de ativação atrial, ativação ventricular e repolarização ventricular. Eu falo do segmento ST, quando a gente fala de infarto com supra e sem supra, é do segmento ST que a gente está falando, que a gente está se referindo, por isso que talvez seja o ponto que todo mundo aí quer aprender. Já vou adiantar que o segmento ST, o supra e sem supra, a gente olha no ponto J. E os intervalos, intervalo PR, intervalo QT. Se você sabe bem avaliar a onda, avaliar o segmento e olhar o intervalo, um total de 6, então não estou falando de 600, não estou falando de 60, não estou falando de 6.000, eu estou falando de 6 elementos, pessoal. Então, você conhecer 6 elementos, você vai resolver aí o que vai chegar, com certeza, a grande maioria dos elétrons que vão chegar para você. Quando a gente fala, né, só para não ficar aquela coisa decorada, lógico que a aula tem um enfoque um pouco diferente, mas eu vou perder 30 segundos para falar o racional, né, da onda P, do QRS e da onda T. Então, observa que o estímulo elétrico do coração, no eletrocardiograma, ele é transmitido naquele traçado, mas o que acontece, na verdade, é que esse estímulo ele vai descer pelos feixes, ele nasce no nosso sinusal, aqui em cima do átrio direito, desce pelos feixes internodais e dá uma pausa fisiológica no átrio ventricular. Então, observe que o eletro está me mostrando é justamente o que está acontecendo aqui. A ativação atrial, estou vendo a onda P. Isso significa que tudo que acontece na onda P, tudo que altera o átrio, ou sobrecarga atrial direita, esquerda, vai se transmitir no meu eletro na onda P. Uma vez que o estímulo deu aquela pausa fisiológica, que seria aqui o intervalo PR, esse estímulo vai descer pelos ramos direito, esquerdo, fibras RIS por Kind, e vai gerar ativação ventricular, despolarização ventricular, e vai formar o complexo QRS. Tudo que altera o complexo QRS, sobrecarga, bloqueio, área eletricamente inativa, vai estar relacionado, né, ao complexo QRS no seu eletrocardiograma. E aqui a repolarização ventricular, que ela se apresenta como a onda T, geralmente conversando de mesma polaridade que o QRS. Então é isso. Conhecer os elementos, você está aí apto a começar a ler o teu eletrocardiograma.
Essa aula que eu dou com esse quadro negro aqui é a aula específica de interpretação do eletrocardiograma. Se você que está aí no nosso canal do YouTube quiser assistir depois, ela está acessível. Mas aqui nada mais é a mensagem que eu quero passar quando eu estou dando essa aula, quando eu coloco aqui uma maneira sequencial de 1 a 10, é que o eletrocardiograma ele deve ser lido de maneira sistemática. Ou seja, você não deve querer dar o diagnóstico, chegar no passo 10 antes de fazer o passo 1, o passo 2 e assim sucessivamente. Então, o passo 1 é identificação e calibração, que são pontos fundamentais que eu já falei com vocês em slides anteriores. O ponto 2 é a frequência cardíaca. Então, no passo 2 você já consegue dar um diagnóstico aí de taquicardia ou bradicardia. E a partir daí, você vai avaliar o ritmo e de uma maneira sequencial, sem decoreba, né? Muitas vezes a galera vê aqui, pô, são 10 itens, eu vou ter que decorar. Não, não tem que decorar. Por quê? Uma vez que você avalia o ritmo, tudo que você vai ver daqui para frente é o que aparece de maneira sequencial. É você lembrar do sistema de ativação elétrica do coração, como ele acontece, e lembrar que de maneira sequencial, de maneira fisiológica, deve aparecer uma onda P, um intervalo PR, o complexo QRS, segmento ST, a repolarização ventricular aparece como uma onda T, o antes esquecido e agora na moda, intervalo QT, e por fim você vai interpretar. Então não tem grandes dificuldades, isso aqui é uma maneira intuitiva de você avaliar o eletrocardiograma parte por parte de maneira sistematizada, sem esquecer o que realmente importa. Então o ponto fundamental número 5 é se alfabetize, conheça bem cada elemento, tenha calma, né, e consolide esse conhecimento que é muito importante para você e sistematize sua avaliação. Cada um faz do jeito que quiser, não existe uma regra, você vai ler várias formas de como sistematizar sua avaliação. O importante é que você faça isso, né, de uma maneira racional, que você não esqueça nada. E fazer em 10 itens é um modo que eu costumo passar para quem está vendo as minhas aulas, porque eu acho bem intuitivo, né, eu acho que facilita a interpretação, mas existem milhares outras, cada um faz a sua. O importante é não deixar passar nada de importante. Indo para o passo número 6, ainda em vermelho, aquele conteúdo ainda um pouco mais técnico, eu considero agora a parte chave da aula, porque eu vou falar de cada elemento e o padrão de normalidade de cada elemento. Então, o que é normal no eletrocardiograma? E aí você fala, pô, eu vim aqui achando que eu ia conseguir dar diagnóstico de várias coisas, se você só está falando que é normal, mas é isso, conhecer a normalidade no primeiro momento, e até quando a gente está ali, a gente está um pouquinho mais avançado, você conhecer o normal é muito importante, professor. Por quê? Porque você saber que aquele eletrocardiograma tem alguma coisa alterada, você bater o olho, você analisar e ver que alguma coisa não está certo, vai fazer você sentar, ver com calma, marcar ali com caneta, uma coisa, um papel, medir PR, medir se a regularidade, isso é que vai dar o diagnóstico. Então, você bater o olho e falar que não está normal é muito importante, né? Não menospreze a sua capacidade de dizer que não está normal. Você falar que não está normal não é um diagnóstico feio, né? Principalmente se você está no começo. É um diagnóstico bonito. Você chegar para o seu preceptor, para o seu assistente e falar, chefe, eu não sei o que é, mas não está normal. Você ganhou o dia, pai. Senta ali com ele, vai medir as coisas e com certeza você vai devagarzinho, parte por parte, analisando elemento por elemento, chegar no diagnóstico. Mas o não normal é muito importante que vocês tenham conhecimento. Então, primeira coisa, avaliar o ritmo, né? Saber se o ritmo é sinusal e avaliar a onda P. Existem diversas formas de definir. Eu não vou me ater muito a isso, mas uma forma que eu acho legal de falar é que a onda P, quando sinusal, ela é positiva na grande parte das derivações, obrigatoriamente nas derivações inferiores, quase sempre na derivação D1, V5 e V6, né? E vai ser negativa na derivação AVR. Existe uma lógica que cada onda P deve ter o QRS correspondente. De maneira elétrica, eu estou falando que cada estímulo atrial deve ser conduzido ao ventrículo. Isso significa que meu ritmo é sinusal também. Então, são itens que se somam, tá certo? Então, além de procurar a onda P, ela deve ter essa correspondência com o QRS e ela deve possuir a mesma morfologia quando você avaliar com a mesma derivação. Então, olhei D2 longo, eu tenho uma P da mesma morfologia, isso faz sentido ser sinusal. Ah, não, eu tenho uma P mais fonte aguda, uma negativa, uma que está larga. Aí não, isso não é sinusal. Você viu que não está normal, não é sinusal.
Quando a gente fala de onda P, pessoal, propriamente dita, e aqui no passo a passo, aqueles 10 itens que eu mostrei no quadro negro, é muito importante que em cada item você tenha na sua cabeça o que é que você tem que ver. Então, se eu estou falando da onda P, eu sei que ela representa a despolarização material, os itens que eu preciso avaliar é a duração. A duração normal também existe uma variação de literatura, mas eu considero até 3 quadradinhos aí, né? Contando aqui na horizontal, até 3 quadradinhos de duração, significa que ele tem menos que 0,12 segundos, significa que ele está numa duração normal. Se tiver mais que isso, provavelmente uma sobrecarga atrial existe, via de regra, uma atrial esquerda. Passo seguinte, avaliar a amplitude, então eu olho para cima e eu posso ter até 2,5 quadradinhos para cima para dizer que é normal. Passou disso, provavelmente uma sobrecarga atrial direita. Então, observa que esses critérios que eu estou falando, meu alerta está na configuração padrão, não coma bola com isso. A gente já passou nesse ponto fundamental. Por último, olhei a duração, olhei a amplitude, eu vou olhar a morfologia, vou ver se ela obedece aqueles critérios ali de P sinusal ou não, que a gente falou no slide anterior. Sai da onda P, quem vem na sequência? Intervalo PR. Então, observe que é intuitivo, né? O intervalo PR, deixa ele marcado aqui, ele começa da onda P e vai até o começo do QRS. Então, o intervalo PR está representado nesse quadrado vermelho, ele dura aí de 3 a 5 quadradinhos, 3 a 5 quadradinhos. Se ele durar isso, eu considero que ele está normal. Existe uma tabela que você corrige para frequência cardíaca, mas assim, dica prática a gente não usa. 3 a 5, se tiver de 3 a 5 está normal. Menor que 3, provavelmente um quadro de precipitação existe, maior que 5, provavelmente um bloqueio atrioventricular existe. Sair do intervalo PR, lembra que o intervalo PR ele vai do começo da P até o começo do QRS, então quando ele acaba, começa o QRS. E o complexo QRS não é uma onda, ele é um complexo, ele é um conjunto de ondas, porque ele representa a ativação ventricular. A ativação ventricular, né, a massa ventricular é muito maior do que a massa atrial, o ventrículo esquerdo muito maior que o ventrículo direito, então não existe como representar como uma só onda, por isso que a gente usa aí o complexo QRS, um conjunto de ondas, na verdade, uma onda Q, uma onda R, uma onda S, para representar. A morfologia do complexo QRS varia a depender da derivação que você está avaliando. A duração tem que ser menos que 3 quadradinhos, 4, 5 quadradinhos está aumentado, tem que ser até 3 quadradinhos. E a amplitude, ela é muito útil quando a gente vai aplicar critérios de sobrecarga ventricular. E aí, de novo, entra o conceito do eletrocardiograma rodado naquela configuração padrão. Então, quando a gente fala do complexo QRS, eu vou passar uma dica prática. Quando a gente vai para a aula de bloqueio, de sobrecarga, a gente esmiuça todas essas informações que eu vou passar para vocês de maneira prática. O que eu quero dizer é que, de maneira teórica, aprenda a calcular eixo, aprenda a aplicar todos os critérios que existem de sobrecarga, critérios de bloqueio de ramo, aprenda por que a morfologia no bloqueio de ramo esquerdo é de uma forma, o bloqueio de ramo direito é de outra forma. Mas eu vou passar a dica prática, o objetivo da aula é ser prático mesmo. Como é que eu avalio, né? Observa que esse eletrocardiograma é meu, espero que esteja normal, e a gente avalia o eixo observando o D1 e D2. Se a polaridade do meu QRS é predominantemente positivo em D1, predominantemente positivo em D2, eu considero que meu eixo está normal. Se a duração do meu QRS, pessoal, aí você pode olhar em qualquer derivação, é menor que 3 quadradinhos, eu considero uma duração normal. E quando eu olho para as derivações pré-cordiais, então de V1 a V6, né, lembra ali do aprender a pintar a cerca, né? O que é que eu espero, né? Eu espero que essa primeira deflexão positiva de V1, que a gente chama de onda R, ela progrida, ou seja, ela aumente de amplitude, ela aumente de tamanho quando eu olho para cima, né? Quando eu olho para a horizontal. Então, observa que ela começa com uma onda R pequenininha, ela vai aumentando progressivamente de tamanho, até aqui em V5 e V6 ela está bem ampla. Quando eu olho para a onda S de V1, que é essa deflexão negativa, essa primeira deflexão negativa após a onda R, a gente chama de onda S. Então, essa onda S ela vai diminuindo progressivamente de V1 a V6. Então, observe que olhando aqui poucas derivações, você já tem ali um jeitão, entre aspas, do eletrocardiograma, e você, com dicas práticas, consegue dizer que está normal. Então, quais são aí, para quem está anotando aí,
as dicas práticas. D1 e T2 positivo, meu eixo é normal, duração até 3 quadradinhos, duração normal. Quando eu olho as precordiais de V1 a V6, o meu R aumenta, o meu S diminui, é a progressão normal, pessoal. Segmento ST, então lembra isso, infarto com supra, a gente vai ter uma aula do Dr. Alexandre Soeiro, Dr. Portuga, que está brilhante, ele fala um pouco dessa parte aí do supra e sem supra, infarto com supra, infarto sem supra. A gente está falando do segmento ST, que é medido aqui no ponto J, se tem supra ou não, né, que é onde o QRS termina e começa o segmento ST. Mas falando um pouquinho mais da parte teórica, né, o que seria a morfologia esperada do segmento ST, então geralmente ele é isoelétrico, ou seja, ele não está lá em cima nem cá embaixo, ele é isoelétrico, e a gente compara sempre com o PR que antecede ele, né, e aí a gente vai chamar ele de fato, um ST em isoelétrico. Pode variar meio quadradinho para cima, meio quadradinho para baixo, a gente não vai brigar por conta disso, tá? Até aí é esperado, mas passou disso, alguma coisa não normal está acontecendo. Pode ser infarto? Pode não ser infarto? Pode, tá? Isso aí você vai detalhar comigo em próximas aulas que a gente tiver a oportunidade de conversar. A duração do segmento ST a gente avalia junto com o intervalo QT, segura a ansiedade que a gente vai chegar lá. Bom, deixa aqui representado o segmento ST normal, observe que ele é isoelétrico, um segmento ST com super infradesnível e aqui um super supradesnível, na vida real não é assim que ele aparece, né? Eu só queria chamar a atenção aqui, um alerta para vocês que o supradesnível, apesar de ser classicamente já consagrado no contexto de infarto, existe aí outras condições que cursam com supradesnível do segmento ST, que não é infarto. Quais são essas situações? Você vai chegar lá no nosso no Instagram, no cardio.lógico, vai botar a hashtag ECGFacts e você vai ver uma série de situações que cursam com supradesnível do segmento ST e não são infarto. Indo para a onda T, a repolarização ali ventricular. Aqui é muito importante avaliar a morfologia. Existe uma morfologia de ascendente lento e de descendente rápido. Observe que aqui está até mal representado, que está a onda T meio achatada, meio simétrica, tá? Mas eu vou mostrar no próximo slide aqui como é a morfologia esperada, normal, de uma onda T. E observe que a onda T, ela geralmente conversa com o QRS. Como assim conversa, Yuri? O que é que você está falando? Ela tem o mesmo eixo do complexo QRS. Como assim? Não entendi ainda. Se o QRS é predominantemente positivo, a onda T vai ser predominantemente positiva. O inverso também é verdade. O que provavelmente não é normal é eu ter um QRS positivo e uma onda T negativa. Eu falo que minha onda T está invertida. Isso pode ser várias coisas. Pode ser sobrecarga, pode ser isquemia, pode ser um milhão de coisas. Mas o que você hoje vai dizer quando vê uma onda T que discorda do QRS é que alguma coisa não está normal. Tá? Então eu trouxe aqui morfologias, né, de coisas não normais. Então observe uma onda T pontiaguda, né, ela sobe e desce rápido. Isso aqui é hipercalemia, clássico de hipercalemia. Aqui é uma onda T que sobe e desce lento, ela perde aquela simetria, a onda T simétrica. Isso aqui é bem sugestivo de isquemia. E aqui é uma onda T que, apesar de não estar no padrão habitual, mas ela é uma variante da normalidade, ela mantém aquele padrão de subir devagar e descer rápido. Bom, falando dele, o intervalo QT que entrou na moda aí com a questão da cloroquina, ele era sempre esquecido, porque quando a gente vai calcular o intervalo QT, a gente precisa de uma calculadora. É um cálculo meio chato de se fazer, mas é muito importante, porque o intervalo QT está associado a uma série de arritmias, uma série de medicações que alteram o intervalo QT, e de maneira fisiológica ele representa, né, a medida aí de repolarização ventricular, a principal medida. Um QT pode ser curto e pode ser longo, e atrogenicamente a maioria das medicações vão tornar o QT longo. Esse QT ele varia também quando a gente vai calcular com a frequência cardíaca. A grande importância na prática clínica é que um QT muito longo está associado a uma série de arritmias potencialmente fatais, potencialmente malignas. Como é que eu calculo esse intervalo QT? Bom, não vou perder tempo aqui, mas basicamente você precisa medir o intervalo QT, você precisa medir o intervalo RR, fazer essa continha aqui que você corrige o QT medido, né, que você mediu aqui, o QT medido aqui,
pelo RR, geralmente o RR que antecede, né? Então você mediu o intervalo QT, você tem o intervalo QT medido, você corrige pela frequência cardíaca como? Você corrige pela frequência cardíaca dividindo pela raiz quadrada do RR, e aí você vai ter o QTC, que é o intervalo QT corrigido pela frequência cardíaca. Tá, um post nosso também no Cardio.Lógico que a gente explica um pouco melhor essa forma, mas a ideia aqui é fazer dicas práticas, então observa essa dica prática que eu vou dar para vocês. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, isso já foi validado. Uma dica prática é você pegar dois complexos QRS e acionar aqui o pico de onda R, o pico de outra onda R, traçar uma linha entre esses picos, né, que você identificou, uma linha horizontal e depois uma linha perpendicular no meio. E aí você vai avaliar se a onda T terminou antes dessa linha, você vai ter um QT normal. Se ela terminou depois, provavelmente você vai ter um QT longo. Ah, não entendi, desenha para mim. Então tá desenhado aqui uma linha horizontal, uma linha perpendicular, e você viu que a onda T está acabando depois, está batendo nessa linha. Então provavelmente aqui um intervalo QT longo. Dica de professor, sempre meça, né? Dica prática, pode fazer isso aqui que 90% das vezes vai dar certo. Então, ponto fundamental 6, conheça o padrão normal de cada elemento e dizer que não está normal é um grande diagnóstico para você ter a consciência de sentar e avaliar com detalhe aquele elétrico e chegar no diagnóstico final com calma, no passo a passo, correlacionando aí com dados clínicos. Como eu falei no começo da aula, Como eu falei no começo da aula, essa parte 5 e 6 eu considero como mais densa. Agora vai aqui dicas do dia a dia, dicas do cara ali que está vendo elétrico todo dia, né, que podem ajudar vocês aí, tanto pessoas mais experientes, mas que não vê tanto elétrico, quanto você que está no teu curso aí, no começo do teu curso. Dicas que eu gostaria que tivesse me dado, que alguns professores até me deram, mas eu não valorizei tanto na época, né? São dicas aí para ajudar vocês. Então, dica número 7, uma imagem de Usain Bolt correndo. Essa foto clássica mostrando a velocidade, né? E ele bem na frente dos outros. Mas qual é a mensagem que eu quero passar com essa imagem? Eu vou dizer já já depois do nosso caso clínico, né? Aqui a gente tem um jovem de 46 anos, hoje em dia 46 anos é um cara jovem, que tem uma dor torácica há 9 horas e esse eletrocardiograma. Eu lembro, Yuri, que eu vi uma aula aqui, dor torácica, eletrocardiograma em até 10 minutos, então eletrocardiograma em 10 segundos aí para vocês. Eu quero que vocês falem para mim o que tem nesse eletro. 10 segundos. Diagnóstico. Vamos lá. Tem supra, né, pessoal? Supra, então dor no peito, tem supra. Qual a conduta? Vamos lá. Letra A, trombólise, dor no peito e supra. Letra B, ibuprofeno. Letra C, angioplastia. Pode ser, né? Se tiver aí um centro de hemodinâmica, talvez, dor no peito, supra. E letra D, de pirona. E aí, galera, responde aí no chat que a gente tá vendo. Vamos lá. Qual a sua conduta? Calma. Eu não ia botar a imagem aí do Usain Bolt à toa. Quero dizer que você não deve correr para o seu diagnóstico. Eu até fiz essa brincadeira de tentar acelerar vocês, mas aí você vai falar, calma aí, professor. Calma aí. Então, ponto fundamental 7, não corra para o diagnóstico. Por quê, pessoal? Porque quando a gente vai ver o eletrocardiograma, apesar de muitas vezes a gente brincar com vocês lá na nossa página, colocar eletro, não coloca nada de história, com a experiência você vai ver que isso aqui faz toda a diferença. É o cara aqui, catedrático, sentado, conversando com a paciente, tirando a história, o que está acontecendo, uma anamnese ali clássica, faz muita diferença para você interpretar o eletrocardiograma. Então, né, nesse caso clínico que eu trouxe para vocês, o que é que valia a pena, né? Detalhar um pouco melhor essa dor torácica, características da dor, características dos exames físicos. Então, começa a dor, piora, é em aperto, é em pontada, é uma dor que piora quando você deita, melhora quando você bota o tronco para frente, que era esse tipo de dor. Como é exame físico, tem assimetria de pulso, não tem, tem atrito pericárdico, pessoal, que era o que tinha nesse dado clínico aqui que eu não passei para vocês. Então, o cara que tinha essa dor, que tinha esse padrão de melhorar com a posição, quando ele colocava o tronco para frente no teu exame físico com atrito pericárdico, pessoal. Então aí, de novo, o eletrocardiograma. Agora em 10 segundos, já dei muita dica para vocês. O tempo está correndo. O tempo está correndo, eu vou perguntar qual a conduta de novo para vocês. Olha o eletro, o tempo está correndo.
olha eletro, qual a conduta? Qual a conduta que vocês fariam nesse caso? Quem trombolizaria o paciente com esse padrão de dor? Quem faria angioplastia? Quem daria ibuprofeno? Quem daria dipirona? Então, assim, a resposta correta seria um MAINE, pode ser um ibuprofeno, porque esse eletrocardiograma com esse supradifuso que não respeita a parede, lembra de respeitar a parede, lembra do Karate Kid, aprender a pintar a cerca. Então, lembra que aqui é um supradifuso, pessoal, não respeita a parede, tem infra de PR, não estou falando de infarto, eu estou falando de pericardite, beleza? Então, não correr para o diagnóstico é muito importante e você correlacionar com dados clínicos também fundamental. Então, ali, item 8, correlacione os achados do eletro com dados clínicos. O ponto fundamental 9, estamos chegando no fim. Aí eu trago, né, um ponto turístico aí da minha cidade, Salvador, Bahia, né, e eu trago aqui o Farol da Barra. Para quem não conhece, um excelente local, um belo pôr do sol. E eu trago aqui também uma foto antiga, né? Uma foto antiga aqui do Porto da Barra, de alguns séculos atrás, com certeza. Qual a mensagem que essa foto traz para vocês? E aqui é dica prática. Compara sempre com o eletro prévio. Pega o eletro do seu paciente aqui no PS, no ambulatório, compara com o eletro prévio. Eu acho tão importante comparar com o eletro prévio que eu costumo brincar com meus pacientes que quando eu dou eletro para eles, eu falo guarde e volta dentro da identidade. Aconteceu qualquer coisa com você, o SAMU vai, sei lá, desmaiou na rua, se sentiu mal, pressão caiu, fez hipoglicemia, qualquer coisa aconteceu, o SAMU te trouxe para o hospital, você vai dar seu documento de identidade para abrir a ficha e o cara vai ver teu eletro basal lá e ele vai poder comparar o eletro que ele vai fazer ali no PS com o eletro basal, porque é muito importante, salva vidas. A vida do médico que está lá vendo o paciente tem que interpretar aquele exame que muitas vezes é difícil e em última análise, a mais importante, pode salvar também a vida do paciente, né, se o médico consegue interpretar direito a comparar o eletro atual com o eletro antigo do paciente. Então, dica 9, dica de vida, dica quem está na prática, que pode te ajudar bastante, é comparar com o eletro prévio do paciente. Ponto fundamental 10, esse videozinho aqui, ele leve na brincadeira, não é nada ofensivo, tá? Mas foi consagrado há um tempo atrás, onde aqui tem uma figura de um ortopedista, aqui um anestesista, e o ortopedista, né, ele está conversando com o anestesista porque ele está com um paciente que tem uma fratura e ele precisa resolver a vida do paciente, ele tem que corrigir essa fratura. Só que ele começa a falar que tem algumas coisas ali que estão fora do normal, além da fratura. Aí ele começa a falar que o paciente está hipotérmico, está acidótico e tem uma condição eletrocardiográfica que chama atenção. Eu vou soltar o diálogo para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Esse aqui tem legenda, então se o áudio não for, vocês vão acompanhando pela legenda, tá? Então vamos lá. Temperatura de 29 graus. Beleza. pH 6,8. Pô, tá grave. Mas tem uma condição que eu nunca vi. Eu ia falar, ó, tem uma condição que eu nunca vi antes. O ortopedista falando. Que condição é essa? A sistolia. O anestesista não acredita. A sistolia. Aí o cara confirma a sistolia. Você quer que eu anestesie ela? O paciente tem uma fratura, ele é ortopedista, ele tem que resolver a vida da paciente. Brincadeiras à parte, tá? Não é ofensivo, eu tenho grandes amigos que são ortopedistas, Rinaldo, Lucas Macedo, né? Então não levem a mal. Mas a ideia, pessoal, é que muitas vezes, né, apesar da brincadeira, acontece isso aqui, ó. O paciente chega no pronto atendimento, principalmente quando a gente está nessa fase, né, hospital-escola, residente, interno, o paciente chega, tem um ataque cardíaco e fica lá um grupo, 5, 6, 7, 8 pessoas, em volta do eletrocardiograma, aplicando critérios de Brugada, Veriquet, Parva, Santos, ETV, ataque supra com aberrância, e o paciente está lá. O paciente está lá. E ninguém sabe nem a pressão do paciente, mas eu acho que por Santos aqui vai fechar a TV. Critério de Santos vai fechar a TV. Ou então aparece esse eletro aqui, o paciente vem com supra de parede inferior, e você já sabe ali pela anatomia, você já passou ali pelo Karate Kid, já sabe que quando tem supra inferior, a coronária direita que irriga, a parede inferior pode irrigar o VD, tem que fazer V3R, V4R, aí fica aqui, 5, 6, 7, 8, 9, em volta do eletro, acho que tem supra de V3R, V4R,
mas aqui o supra é de meio milímetro, não é de 1, mas meio aqui já considera, não sei, não lembro, abre o Google, pesquisa, e o paciente está lá. O paciente não está sendo reperfundido. Então, assim, brincadeiras à parte, né, a mensagem que eu quero passar para vocês, né, quando aqui no item 10, o ponto fundamental 10, é que trate o paciente, não apenas o eletrocardiograma dele. Tá? Então, o eletrocardiograma ele faz parte da tua propedêutica armada, mas ele é o item a mais que você vai utilizar para lançar mão do seu arsenal terapêutico. Ele não é a peça-chave, tá? A peça-chave é o paciente, é ele que você tem que focar. Então, frente a um ataque à arritmia, por exemplo, instável, a conduta é uma só, é o choque, tá? Frente a um paciente com infarto com supra, é reperfusão. Então, não perca tempo. Use o elétrico como seu aliado. Pratique, pratique, pratique. Seja rápido, seja um cara que consiga analisar de maneira sistemática, né? Então, se expõe a situações que o eletrocardiograma vai te ajudar, mas nunca esqueça que o foco é tratar o paciente, não é o eletrocardiograma dele. Então, mensagem, né? Geralmente a gente fazia esses slides quando a gente estava terminando a aula e o aluno ia para casa. Hoje em dia já está todo mundo vendo aula de casa, mas as mensagens que ficam, então lembra que eu dividi os pontos fundamentais aí nas cores verdes, que são aquelas coisas básicas, né? Então, aprender a pintar a cerca, como você coloca os eletrodos, qual é o racional. Não confiar naquele laudo do computador, desculpa aí, Bill Gates. Cheque a identificação, cara crachá, cara crachá. Cheque, né, a calibração, lembra do cara lá subindo na motinha, então aquela perspectiva errada deu uma interpretação errada do que a gente estava vendo. O item 5 e 6 que eu considerei mais denso, mas a mensagem final, não é a aula de hoje, mas a mensagem final é sistematizar a sua leitura e conhecer o que é normal. É aquelas dicas, né, que eu dou para vocês, que às vezes vocês não valorizam, porque acho que o 5 e 6 é o muito mais importante, mas assim, essas dicas aqui são dicas de vida que vão ajudar vocês a não errar no diagnóstico e no tratamento do paciente. Então, não corra para o diagnóstico, então faça a leitura sistematizada, não queira correr para o diagnóstico, correlacione com a clínica, se possível, compare com o eletroprévio do paciente e trate o paciente, não apenas o eletrocardiograma dele. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção, todos que ficaram aqui comigo até agora. Segue a nossa página, cardio.lógico, e dá o se inscrever aqui no nosso canal, é muito importante para a gente. Hoje foi só o primeiro dia, tem mais 3 dias de muita cardiologia, com muita gente boa, com pessoas que têm uma didática excelente, né, que tenho certeza que é um evento que vai entrar na história de vocês como um evento de alto nível aí de cardiologia. Então é isso. Um abraço a todos. Uma boa noite. Vou entrar ao vivo agora para as dúvidas e até os próximos dias, né? Até o ao vivo daqui a pouco e até os próximos dias. Fica o convite aí. Um abraço. Tchau, tchau.